O licenciamento ambiental tem uma reputação: a de ser lento, imprevisível e frequentemente injusto para os promotores que fizeram um bom trabalho. Parte dessa reputação é merecida, mas alguns atrasos e bloqueios que vejo na prática não têm origem na autoridade competente, têm origem na qualidade de informação que chega a essa autoridade. Bem-vindos ao Radar do Capital Natural, eu sou a Silvia Mesquita e hoje quero falar de como o processo funciona, onde falha com mais frequência e o que é possível fazer para antecipar os problemas antes que se tornem bloqueios. Vou usar como referência um projeto que conheço muito bem, a avaliação ecológica para o processo do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete de 2009. Em 2009 participei na avaliação ecológica do estudo de impacto ambiental do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete. Era um projeto de enorme dimensão, uma infraestrutura nacional com impactos potencialmente significativos numa zona de sensibilidade ecológica, próxima do estuário do Tejo e de sítios Rede Natura 2000. O que tornava este projeto diferente de muitos outros não era apenas a escala, era a consciência, desde o início, de que a informação ecológica tinha de ser robusta o suficiente para resistir ao escrutínio mais exigente. Isso implica levantamentos de campo extensos, em múltiplas épocas do ano, com metodologias rigorosas e documentadas. Implicou modelação de impactos cumulativos, implicou um enquadramento estratégico que ia além da lista de espécies e que, no fundo, explicava o significado funcional do que existia no território. Foi um processo muito exigente, mas a solidez da base técnica permitiu-a responder às perguntas da autoridade competente de forma fundamentada, não de forma defensiva, e isso fez a diferença enorme na dinâmica de um processo de licenciamento. Contraste com projetos onde a base técnica é frágil é nítido. Cada pedido de esclarecimento transforma-se numa corrida para obter informação que devia ter sido recolhida antes. O processo atrasa, os custos aumentam e a relação com a autoridade deteriora-se. Desde mais de 20 anos a trabalhar em avaliação ambiental, reconheço um conjunto de padrões que aparecem repetidamente nos projetos que têm problemas no licenciamento. O primeiro é a prospecção fora da época. A maior parte das espécies, aves, plantas, répteis e invertebrados, só é detectável em períodos específicos do ano. Um levantamento de flora feito em outubro vai falhar espécies que só são visíveis na primavera. Um levantamento de aves fora da época de reprodução ou de migração vai produzir uma imagem incompleta. Quando a autoridade competente tem dúvidas sobre a abrangência do levantamento, pede mais informação. E mais informação significa mais tempo. O segundo padrão é a falta de enquadramento estratégico. Um estudo pode ter uma lista exaustiva de espécies e habitats e ainda assim não comunicar o que essa informação significa para o projeto. O que é que este habitat representa funcionalmente? Qual é o estado de conservação desta população? Qual é a sensibilidade deste corredor ecológico à perturbação? Sem este enquadramento, a autoridade não consegue avaliar a proporcionalidade das medidas propostas. O terceiro padrão é a ausência de alternativas estudadas. A Diretiva de Avaliação de Impacto Ambiental é clara. O estudo deve de analisar alternativas razoáveis. Projetos que chegam ao processo com uma única solução já definida, sem a análise comparativa de traçados, layouts ou localizações, são mais vulneráveis à contestação. A hierarquia da mitigação começa em evitar, e para demonstrar que se tentou evitar, é preciso mostrar que se consideraram alternativas. A boa notícia é que a maioria destes problemas é antecipável se o trabalho for feito na fase certa. A fase mais importante é a fase de scoping, a fase anterior ao arranque formal do EIA, onde se define o âmbito do estudo. Um scoping bem feito identifica as questões ecológicas sensíveis, define as metodologias de prospecção adequadas, a cada tipo de componente, claro, e estabelece o calendário do levantamento de campo. É nesta fase que se decide quais as épocas do ano em que é necessário estar no terreno e, portanto, quando é que o processo de licenciamento pode razoavelmente avançar. A pergunta que faço sempre nesta fase e que referi no primeiro episódio é: o que é que este projeto ainda não sabe sobre o território onde se vai instalar? Não é o que está nos dados existentes, é o que é que está em falta. Há bases de dados nacionais e europeias, como o Sistema de Informação do Património Natural em Portugal, o portal GBIF internacionalmente, que permitem fazer uma primeira leitura do que está registado numa área. Mas os dados de presença histórica não substituem prospecção de campo recente. E a diferença entre o que existe nos registros e o que existe no terreno é muitas vezes onde se encontram surpresas. Um revisor independente sénior, alguém com experiência suficiente para identificar o que falta, não apenas o que lá está, pode ser a diferença entre um processo que avança e um que fica preso em pedidos de esclarecimento sucessivos. É importante destacar que o licenciamento ambiental não é um obstáculo ao desenvolvimento. É um processo de verificação e, quando a informação é sólida, o processo funciona. A maioria dos atrasos que vejo não resulta de má vontade regulatória ou do promotor. Resulta de informação insuficiente que chega demasiado tarde. No próximo episódio vou entrar num tema que está a gerar muita discussão no mundo das finanças verdes, os créditos de biodiversidade. O que são, como funcionam
e o que é preciso verificar antes de entrar neste mercado. Obrigada por ouvir. Até à próxima semana.